dava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. As Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras. Em nome do Pai, do Filho Muito e do cansado, Espírito acabava dormindo. Mas Ave dormia Maria, como cheia de quem graça, amava. Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, Ave Maria, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa naquele morte. Amém. tempo que eu te chamava de minha mãe. Bom dia a todos e todas. Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Vi uma criança me parou, The olhando Bluetooth aos device meus is ready to olhos pair. a sorrir. Caneta e papel em Music suas play mode. mãos, tarefas escolar para cumprir. Me perguntou em meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar o fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. O texto é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 37 a 41. O anúncio gera vida. Ao ouvir isto, sentiram-se uma punhalada no coração. E perguntaram a Pedro e aos outros discípulos: irmão, o que devemos fazer? E Pedro respondeu: arrependei-vos, cada um de vocês, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, pois para o perdão dos pecados, recebei o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para todos vocês, para os vossos filhos, para todos aqueles que estão longe e aqueles que estão perto. O Senhor nosso Deus, que o Senhor nosso Deus chamou. Com muitas outras palavras, Pedro testemunhava e exortava, dizendo: salva dessa geração incrédula e perversa. Acolheram a palavra de Deus e Pedro foi batizado nesse dia, cerca de 3.000 pessoas. Cerca de 3.000 pessoas. A gente pega os textos da Sagrada Escritura e do tempo, né? Porque agora nós já estamos no tempo ainda no final do tempo pascal, mas caminhando para Pentecostes. Então, eles que começaram tímido, que era só os apóstolos, e vem alguns, vai indo e vai chegando, aí de repente
uma multidão diz que enquanto Pedro falava, o coração deles ardia. E aí eles, numa voz só, perguntaram para Pedro e para os apóstolos: irmão, o que devemos fazer? Ele diz: arrependei-vos para o perdão do pecado de vocês e recebam o dom do Espírito Santo, porque a palavra do Senhor é para todos, para os que estão, para vocês, para os vossos filhos e filhas, para os que estão longe e para os que estão perto. Mas esse tempo passou, é verdade, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus atualizada, e nós pegamos o texto para nós poder comparar como é que nós estamos agora. Nós estamos diferentes daquele povo? Estamos. Porque por mais que a gente escute, o nosso coração não arde igual ao coração deles. Eles perguntaram para Pedro e para os discípulos: irmão, o que devemos fazer? Então Pedro exortou com muitas palavras e diz: arrependei-vos dos vossos pecados e seja batizado. Abandona essa geração incrédula e perversa, porque a promessa de Deus é para vocês, para os vossos filhos e vossas filhas, para os que estão longe e para os que estão perto. Jesus vai dizer até os confins do mundo e até o final dos tempos. Final do tempo, o meu já está chegando, né? A gente não sabe bem, vai aqui, os sinais os sinais que declinam é as profecias de Jesus. Tudo indica que estamos nos sinais dos tempos, mas... Então eu peguei aqui um texto do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 30 a 41. E é isso que Pedro, aquele povo que timidamente ia se juntando, de repente, num dia só, diz que Pedro converteu e batizou com um discurso de poucos minutos 3.000 pessoas, e cada dia crescia mais. Mas e agora? O que está acontecendo? Agora está sendo o contrário, a igreja vai estar esvaziando, né? Enquanto naquele tempo ia aumentando, a ponto dos apóstolos não sabiam o que fazer, entregar para Deus, e Deus providenciando, agora é o contrário, a igreja vai esvaziando. E a gente que tem um certo tempo de estrada se preocupa, né? Por que a igreja está esvaziando? As pessoas não estão mais precisando de Deus? As pessoas não sabem mais rezar? Muitos nem aprenderam ainda. E São Paulo diz que não é preciso saber rezar. Ele diz: irmão, não precisa se preocupar. Se você se converter, se você se entregar a Jesus, o Espírito Santo ora por nós com gemido inexplicável. Então o convite que fica aqui em cima desse texto do Atos dos Apóstolos, começo da igreja, quando ela crescia, e agora ela diminui, cada dia vai diminuindo, né? As pessoas vão se aborrecendo porque não saem as coisas do jeito que ele quer. Meu irmão e minha irmã, a salvação é individual, mas o convívio para essa salvação é coletivo. Não há um convívio individual num cantinho, igual eu estou fazendo, e você ficar num cantinho que você vai se salvar. É preciso que você esteja buscando, é preciso que você esteja convidando Jesus para ir até você. É preciso que você peça a intercessão de Nossa Senhora. É preciso que você reze o terço, né? Mas eu já falei muito. O texto é do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 31 a 41. Para que você leia aí na sua casa e veja que Pedro falava e disse que o coração do povo ardia. E eles... é como uma punhalada.
E aí eles vão perguntar para Pedro e para os apóstolos: irmão, o que é que nós vamos fazer agora? Diz: convertei-vos, sejam batizados, arrependam dos vossos pecados, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, abandone essa geração incrédula, porque a promessa de Deus é para vocês, para os vossos filhos e filhas, para os que estão longe e para os que estão perto. Sempre rezando, porque o adubo da palavra é a oração, o adubo da fé é a oração. São Tiago diz: olha, alguém diz que tem fé, então me mostra a tua fé, que eu vou mostrar as minhas obras, né? E a oração já é uma obra da fé. A caridade, o donativo, a doação já é uma obra da fé. A misericórdia, a piedade das pessoas, né? Não é pena, né? Você tem tanta pena daquela pessoa. Você tem que ser piedoso, não tem pena. Pena é um sentimento baixo e que ninguém merece e nem quer. Piedade é o que Jesus oferece, misericórdia, né? Perdão. Porque nós estamos morrendo hoje. Nunca vi tanto infarto igual aqui. As pessoas não perdoam, as pessoas, o tempo está agitado, o estresse, o ódio, o rancor, o ressentimento, o coração não suporta e estoura, né? Não se iluda que o coração que Deus fala é o mesmo que infarta, né? O coração nosso é no peito, mas o coração que Jesus fala que perdoa, que tem o sentimento, que precisa de ser adubado sempre, está aqui, que é a nossa alma, que é a vida que veio de Deus e um dia nós vamos devolvê-la para Deus, querendo ou não querendo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, brandando os degradados filhos de Eva, vós suspirando, gemendo, chorando nesse vale de lágrima. E a poça por advogada nossa, esse vosso olho misericordioso, nos ouvei. E depois desses termos, mostrai Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ô clemente, ô piedosa, doce sempre de Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.